eu vou contar aqui o que aconteceu. Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim aqui contar algo que aconteceu. Não é o mesmo vídeo da outra vez, né? Algo que aconteceu ano passado. Mas antes, eu quero aqui dar um aviso rapidinho pra vocês. Vocês viram aí que esses últimos vídeos que eu postei não foram bem na segunda-feira, né? Que era o dia que eu tinha dito que ia ficar postando. Só que eu tô vendo que a segunda-feira não é um dos melhores dias pra me postar. Até que no mês passado saiu na segunda-feira direitinho, mas esse mês não tô conseguindo postar na segunda-feira. Então provavelmente eu vou estar aí mudando. Vou ver aí mais na frente, né, se ainda dá certo continuar na segunda-feira. Fazer teste aí mais de umas semanas. Mas provavelmente vou voltar pra quinta-feira, que pra mim tava sendo o melhor dia até o momento, né? Mas pode ser também que eu faça teste na quarta, na sexta, né? Não sei. Vou pensar aí. E se der tempo, se eu lembrar também, que às vezes eu esqueço, eu venho aqui avisar vocês antes que o vídeo saia, quando for em dia diferente. Estou sempre tentando para que o vídeo saia o mais perto possível da segunda-feira, que foi o dia que eu disse que ia sair, né? E se de preferência que saia na segunda-feira, né? Esteja pronto para ir ao ar na segunda-feira. Então agora bora pro vídeo de hoje. Pessoal, se vocês estiverem vendo algum passarinho cantando, é porque aqui onde eu moro tem vários passarinhos, né, por perto, então por isso. Chegou ali o momento de eu ajudar meu filho na atividade. Eu já tinha percebido que ele não queria. E pegamos os materiais, né, e fomos fazer. E ele já estava com um pouco de preguiça no começo, né? Não era preguiça exatamente, né? Mas não estava querendo fazer. Mas foi fazendo e, né, e querendo desistir, querendo parar. E teve um momento que ele não queria mais escrever, principalmente que acho que era atividades com respostas grandes. Eu insistia para ele fazer atividade. Mas às vezes é quando a gente insiste muito, a gente pede muito, ou a gente se estressa ou acaba estressando a criança, né? Então o que eu fiz? Eu saí de perto para não correr o risco de, sei lá, de eu gritar com ele. Então eu saí de perto. Eu não sei se ele saiu também da mesa. Se foi antes, uns minutinhos antes de sair, né? Porque fiquei ele chamando normalmente faz um tempo já, isso, né? Não lembro. Não sei se foi no meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, foi por aí. Não sei se ele saiu antes ou foi depois, né? Eu tô lembrando aqui que foi um pouquinho antes, né? Deu sair da mesa, né? Ele saiu, eu chamando ele pra fazer, ele não veio. Ele saiu pra brincar, né? Aí, quando eu saí, eu continuei chamando, né? Um pouco mais, digamos, mais calma, né? E ele disse que já ia, né? Já tava vindo, né? E quando eu fui olhar, a atividade já tava terminada. O que é que eu quero trazer com isso pra vocês? Que às vezes a gente deve esfriar a cabeça, digamos assim, né? Esfriar a cabeça, deixar a criança também se acalmar, né? Que às vezes a criança passa por um momento ali, um problema, alguma coisa, né? E às vezes a gente acaba não entendendo e acaba não deixando ele esfriar a cabeça, né? A criança esfriar a cabeça. Quando esfriamos a cabeça, seja adulto ou seja criança, temos mais facilidade de resolver o problema. Naquela atividade dele não era exatamente um problema, né? Mas era uma atividade que ele precisava ali responder. E o problema, também tinha um problema que era que ele estava um pouco estressado, estava com alguma coisa que talvez eu não estava querendo entender no momento, né? E eu vim aqui também dizer isso, que é muito importante a gente entender o momento que a criança está passando, né? Às vezes a criança está passando por alguma coisa que a gente não está, né, entendendo, que a gente não está sabendo também. Então é muito importante a gente conhecer a criança, ver o que está se passando, o que aconteceu antes daquele momento, daquele horário, né? Para conseguir entender o que está se passando ali, que ele não está conseguindo. Às vezes a criança, né, chora do nada, né? Vocês já passaram por isso? A sua criança já teve momentos, seja qual idade for, que tem 7, que tem 5, que tem 4, que ainda é bebezinho, né? Tem um aninho. Vocês já passaram por isso que a criança, o bebê, seja lá o bebê ou criança, soltou assim um choro do nada? Quer dizer, pra gente, né? Aqui somos adultos. Pra gente, às vezes é um choro do nada. Só que pra ela passou por alguma coisa pra poder ter acontecido aquilo. Então, às vezes, aquele choro do nada, que pra gente foi do nada, a criança ali já tinha passado por algo, né? Que às vezes a gente não entendeu.
no momento não entendeu, e às vezes chega até a gritar com a criança, porque nós não estávamos entendendo o que está acontecendo. Por isso é importante esfriar a cabeça, né? Parar um pouco, ver, pensar o que aconteceu antes daquele momento, para aquela criança daquele jeito, né? Então, como eu esfriei a cabeça na atividade que eu estava fazendo com meu filho, eu saí de perto, né, para não causar algo mais, e permitir que ele saísse também. Então, nós dois ali se acalmamos mais, né? Se acalmamos os nervos. Então, o que a criança estava passando, o que meu menino, né, minha criança estava passando naquele momento é que estava abusadinho, né? Não sei se aí onde vocês estão me assistindo se chama assim, né? Abusadinho, por quê? Quando a gente não dorme direito, a gente fica meio estressado, né, com alguma coisa, né? Assim, desse tipo. Foi isso que aconteceu com ele naquele dia. Ele tinha acabado de acordar e a gente foi fazer atividade. Aí, como ele não matou o sono, né? Quando a criança não mata o sono, a gente também. Quando a gente não dorme, né, as horas, né, adequadas, a gente fica com um pouco, né, um pouco estressado, um pouco, né, daquele jeito, sem querer fazer o que precisa ser feito, né? E naquele momento era isso que meu menino tinha, meu rapazinho, né, minha criança, tinha passado naquele momento, que ele tinha acabado de dormir, provavelmente não tinha dormido as horas adequadas que ele precisava. Então, ele ficou abusado e não queria fazer atividade. Mas quando a gente se acalmou, ele foi e fez. Então, precisamos conhecer nossas crianças, né? Precisamos conhecer cada criança que a gente está cuidando, para que a gente não precise estar gritando com a criança, né? E também é isso que eu vim dizer aqui, que às vezes não precisa gritar com a criança. Às vezes só precisa deixar ela se acalmar, para ela fazer o que você mandou ela fazer, ou o que mesmo que você não tenha mandado, que ela sabe o que precisa fazer ali, né? Um dia uma pessoa me disse assim: meu filho nunca acordou abusado, mas só que talvez essa pessoa não estava entendendo, né, aquele processo da criança. Só porque a criança acordou de manhã, por exemplo, não quer dizer que ela dormiu as horas adequadas, né? Porque às vezes foi dormir tarde, ou às vezes foi dormiu no horário certinho, mas acordou durante a noite. Então, quando acordou pela manhã, acordou no horário que ela deveria ter dormido mais um pouco, para poder passar aquelas horas adequadas de sono, né? Então, talvez essa pessoa não estava entendendo, talvez você que está aí me assistindo não está entendendo, ou já passou por isso, mas no momento não entendeu. E quando não entendemos, né, acabamos, como eu já falei, gritando com a criança. Às vezes nem queremos nem, por que será? Não queremos nem pensar, por que será que aquela criança desse jeito, né? Então, a gente não entende, aí por isso nem chega a pensar assim. Mas é certo pensar assim, é certo você pensar para poder agir. Muitas vezes a criança está sem estudar por causa do sono, na época que está com sono, e além de outras coisas também afetam no estudo, né, no aprendizado delas. E muitas pessoas não acreditam, né, não chegou a ter esse conhecimento, às vezes escutou alguém falando, mas não acha que é bobagem e não faz por onde isso não aconteça, né, não faz por onde a criança durma todas as horas de sono. Então, quando tomamos conhecimento, né, das coisas, nós começamos a agir de forma diferente, digamos assim, de forma correta, né? Se a criança não dorme direito, além de outras coisas, como eu já falei, ela não vai se concentrar nos estudos ou em qualquer outra coisa que ela precisa fazer, né? Então é importante que a criança durma, tenha aí um bom soninho, uma boa noite de sono. Se for daquelas que também dormem durante o dia, também é bom ela dormir as horas, né? Quantidade de horas certa, né? Não fique chamando a criança, né? Tem pessoas que ficam chamando a criança no maior vexame, na criança dormindo, e o adulto, né? O responsável chama a criança no maior vexame para fazer alguma coisa, sendo que ela está dormindo. É importante que acorde ela antes. Se é para aula de reforço, se é para fazer atividade em casa, se é para qualquer coisa. É importante que você acorde a criança antes, se ela dorme durante o dia, né? Então, é importante que você acorde essa criança antes, no mínimo, meia hora antes. Caso essa meia hora dê tempo ela fazer tudo que precisa. Depois, se precisar tomar banho, dê tempo de tomar banho, comer, se ela for comer, para aí chegar o horário dela fazer. Se for atividade, se for lá para aula de reforço, né? Seja o que ela for fazendo, tu tem que acordar no mínimo meia hora antes. Caso não dê tempo, meia hora, então você precisa acordar mais cedo. E principalmente essa criança for uma criança que se arruma um pouco mais devagar. Então você precisa levantar ela mais cedo ainda.
né? E com calma. Não precisa, né? Aquele coisa toda. Então, a criança dorme? Dorme. O que é que eu faço com ela que ela dorme? Como é que ela vai para aula de reforço? Como é que ela vai fazer atividade se a criança está dormindo? Deixa dormir. Só que coloca para dormir mais cedo e acordar mais cedo. Mas também não vai acordar assim, colocar ela para dormir meia horinha, sendo que provavelmente ela precisa dormir mais. Então, coloca ela para dormir mais cedo e acorde ela no horário certo. Daí, ela se ajeita devagar no tempo dela e vai no tempo dela sem ser muito devagar, né? Se você tem uma criança também devagar, você deve ensinar ela a ser mais rápido. Não, vamos, faça desse jeito. Não desse jeito. Ensina ela a se arrumar mais, começa a se arrumar mais cedo. Esse tipo de coisa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.